Olá a todos, meu nome é Robson Paniago, eu sou o diretor e fundador do Clube dos Administradores, o IBCA, Instituto Brasileiro Clube dos Administradores, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto muito importante, muito interessante para todos os administradores e também para pessoas que têm interesse dentro das organizações. Talvez as organizações sejam uma das ciências, é uma arte e uma ciência, essa é uma discussão antiga aí, se a administração é uma ciência, mas na verdade ela é uma arte, uma ciência, por isso ela é uma ciência social aplicada. E nós, dentro da seara, da senda da administração, temos aí alguns livros publicados, inclusive em espanhol, inglês e claro, no português. Para dar embasamento naquilo que nós vamos conversar, que é o assunto candente do momento, que o Sérgio Nagel lá de Curitiba me pediu para falar dentro do assunto de palestras em roda, eu vou falar da administração espiritualizada. Então, eu vou me basear em dois livros, duas teorias, que para você ter uma boa prática, você precisa ter uma teoria por trás que também seja muito boa. E essa teoria, então, que dá embasamento à administração espiritualizada, são dois livros muito interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês. Um deles é esse, que é o TGA Made in Brasil, Made in Brasil porque é uma marca nossa, genuína, brasileira, e o TGA Made in Brasil, no capítulo 5, ele tem a administração espiritualizada. Tema esse tão candente, tema esse tão importante, que depois surgiu um novo livro denominado Administração Espiritualizada. Quer dizer, aquele capítulo 5 do TGA Made in Brasil foi melhorado, foi modificado através de 7 mãos. Eu fui o organizador desse novo livro e nós temos aí um interessante assunto que é a administração espiritualizada. Para que isso então possa se tornar uma prática, é muito interessante que a gente conheça o porquê do nascedouro do assunto administração espiritualizada. Primeiro porque nós brasileiros, e não só nós brasileiros, mas mundialmente falando, nós estamos passando aí por um mundo de tremendas transformações. Desde a internet aí, nós temos aí uma mudança na postura, não só das pessoas como das organizações. A gente tem muita tecnologia envolvida nisso, a tecnologia vem jogando pesado, você tem aí o chat, agora o IA, a inteligência artificial também entrando nessa seara. Isso significa que nós administradores temos que também estar acompanhando todas essas mudanças, porque a administração está num contexto da sociedade, é uma ciência social aplicada, e inserido nesse contexto, nós precisamos de entender essas mudanças, de interpretar essas mudanças e de saber singrar nesses novos mares que estão surgindo por aí. Portanto, quando nós pensamos no livro TGA Made in Brasil, nós estávamos naquele momento dando aula na Universidade Federal de Viçosa. Na época eu era professor, se bem que eu já fui executivo de várias empresas, da Siemens, fui executivo da Klöckner Holstein Zeitz SA, fui executivo da Martinelli DTVM, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários do mercado financeiro. Fui executivo da Brasif, Comercial Brasileira de Ferro, no Duty Free Shop, nos free shops. Eu vi nascer o free shop da Brasif no Aeroporto Internacional de São Paulo, onde moro. E é interessante exatamente porque dentro desse contexto de tanta mudança, nós podemos e achamos, nós entendemos que a administração espiritualizada é fundamental para esse momento. Porque dentro dos conhecimentos de um administrador, nós vamos entender isso, como é que hoje eu vejo a administração espiritualizada. A administração espiritualizada para mim é um foguete, e esse foguete tem 4 asas, política, matemática, física e filosofia. O administrador então, ele, espiritualmente falando, esse administrador, ele é o comandante do foguete, ele é
o gestor desse foguete. E esse foguete, para que ele possa subir, ele vai precisar de um elemento fundamental. E esse elemento fundamental é o fuel, gasolina. E essa gasolina é finanças, marketing, recursos humanos e produção. Me permitam falar um pouco dessas 4 grandes áreas da administração. Esse primeiro vídeo vai ser um pouco mais elaborado no sentido teórico, mas depois nós vamos dar as aplicações da administração espiritualizada. Mas eu posso falar aqui de uma coisa fundamental então desse foguete. Primeiro, vamos falar da matemática. Todo administrador, queira ou não, ele precisa entender dos números. O grande economista brasileiro Roberto Campos, o Bob Fields, que já morreu, ele dizia lá atrás que números é que nem biquíni de mulheres. Quanto mais se aperta, mais eles aparecem, né? Então, nós temos que esmiuçar os números, nós temos que trabalhar os números. Não é à toa que uma das disciplinas da administração é a matemática financeira, porque a matemática financeira ensina como é que eu calculo juros, como é que eu calculo o valor presente de um bem, o valor futuro de um bem, que prazo esse bem pode e deve ter, se esse bem pode ser financiado, a que nível de taxas, etc. Então, a matemática, efetivamente, ela é fundamental para o conhecimento do administrador. Tanto é fundamental que o administrador também tem uma disciplina chamada estatística que fecha esse raciocínio, que mostra de que maneiras também o administrador pode usar estatisticamente dados, pode se fundamentar, pode trazer aí uma série de conhecimentos da ciência absoluta, que é a matemática, mas o administrador sempre sabendo que a tomada de decisão que ele faz nunca será absoluta, porque ele está lidando com pessoas, ele está lidando com aspectos comportamentais, ele está lidando com aspectos psicológicos, e por isso a riqueza da administração, e por isso quando a gente fala da gasolina do foguete, é fundamental que nós conheçamos profundamente as finanças daquela organização. E não só conhecendo as finanças da organização, nós também temos que conhecer os aspectos de marketing, né? Como é que eu lanço um produto no mercado, produto esse que pode ser físico ou digital, que hoje nós temos também agora uma série de produtos digitais aí acontecendo, eu tenho uma série deles na Hotmart, na Bripe e outras redes aí, mas posso dizer a vocês com maior tranquilidade que o administrador hoje precisa lidar com o marketing e o marketing digital, o marketing físico, para que ele possa fazer com que seu produto chegue de maneira mais interessante para o consumidor esse que está cada vez mais exigente, que exige melhores preços, que exige melhores descontos, e nesse sentido, o bom administrador é aquele que sabe trabalhar mercadologicamente o seu negócio. E o administrador, olha que interessante, ele é o homem de linha de frente da empresa, ele que negocia, ele que leva os produtos nos clientes, ele que faz a interface da empresa com o consumidor, né? E nós temos aí a diretoria financeira, que é a outra perna da gasolina do nosso foguete. E o diretor financeiro é um cara mais conservador, mais na retaguarda, que faz cálculos, que vê se o nosso preço está adequado àquele mercado, que descontos que nós podemos dar, que taxa de juros nós podemos usufruir, a que nível de financiamentos nós podemos fazer, nós temos como fazer investimentos, que investimentos, a que taxa. Então tudo isso permite que o administrador possa ter duas pessoas dentro da mesma organização com perfis distintos e com atuações distintas. Então vamos fazer um negócio interessante? Vamos fazer aí, olha aí uma utilização prática. Vamos pegar o diretor financeiro e colocar ele no lugar do diretor de marketing? Vamos pegar o diretor de marketing e colocar ele no lugar do diretor financeiro? Vamos inverter as pessoas nessas posições de marketing e de finanças para que eles possam sentir efetivamente as dificuldades de cada um e para que possam então respeitar, que possam saber, né, não só fazer críticas aos seus colegas de trabalho, mas entender o contexto de cada uma das áreas. Então você traz
o diretor financeiro ou as pessoas do financeiro para o marketing, pega as pessoas do marketing, deixa no financeiro, faz esse overlapping, né? O que é o overlapping? O overlapping nada mais é que uma técnica do futebol, nós vamos falar sobre isso mais à frente nesse vídeo. A outra seara importante é a produção, né? E aí quando a gente fala de produção, nós não podemos esquecer de falar de marketing, porque a produção depende umbilicalmente do planejamento do marketing. Para quanto que eu vou produzir? Qual que vai ser o meu planejamento do controle da minha produção? Quanto que eu tenho que produzir? Quando? Né? E hoje nós já temos técnicas muito interessantes de produção. Nós podemos até trabalhar com estoque zero, né? O just in time. Então você tem aí dentro de um espectro de valorização e de ferramentas para o administrador, que ele pode atuar aí de diversas maneiras na parte produtiva, não esquecendo de uma coisa fundamental, que é a qualidade. E a qualidade, ela é necessária em todo o processo dentro de uma organização, porque é através da qualidade que essa organização consegue melhorar os seus processos, consegue se adequar às mudanças e consegue fazer a diferença. Se eu quero alterar alguma coisa, por exemplo, no RH, que nós vamos falar, que é a próxima perna da gasolina, nós podemos nos balizar no RH de outras empresas. Como? Usando uma ferramenta chamada benchmarking. Benchmarking é copie de alguém e aprimore na sua empresa. Copie e inove. Não é a cópia pela simples cópia. É a cópia inovadora, é a cópia diferenciada, é a cópia que eu trago para o meu negócio e melhoro isso no meu negócio, agrego coisas no meu negócio para que o meu negócio possa melhorar cada vez mais com todo o sentido. Isso é tão sério, tão praticado, que já existe a Associação Brasileira de Benchmarking aqui no Brasil, em São Paulo, que lida com esses aspectos que são importantes e interessantes para o administrador. O administrador, então, espiritualizado, ele está engolfado aí nessas searas e uma seara de fundamental importância que às vezes as pessoas consideram o patinho feio da organização, que é o recursos humanos. Eu considero que o recursos humanos cuida da parte mais importante de todo e qualquer negócio. E essa parte mais importante de todo e qualquer negócio são pessoas. São pessoas que fazem as diferenças, são as pessoas que inovam, são as pessoas que criam aspectos de segmentação de produtos, segmentação onde eu possa colocar o meu produto num nicho específico de mercado, para que eu possa melhorar as minhas vendas, para que eu possa gerar produtos cada vez mais bem recebidos pelo grande público e para que eu possa fazer o nosso negócio crescer, melhorar, gerar empregos, melhorar a economia, etc. Para que isso então possa funcionar, não esqueçam daquele foguete que eu falei das 4 asas. Quer dizer, eu tenho a gasolina, a produção, que eu tenho que fazer um produto mais barato possível, com a melhor qualidade, com o menor preço. Esse produto, para que ele possa ir para o mercado, nós temos que agir financeiramente, em finanças, e esse agir financeiramente significa olhar os meus investimentos e olhar todos os aspectos importantes da área financeira, juros, inflação, etc. Para que isso possa e deva acontecer, nós precisamos do marketing. O marketing vai fazer o meu produto digital ou físico chegar no consumidor e o marketing vai me fazer também trazer novos consumidores, novos gostos, novos hábitos para que eu possa fazer o meu negócio acontecer. E além disso tudo, nós precisamos de pessoas talentosas, de pessoas bem treinadas, de pessoas qualificadas, e essas pessoas, para que elas possam criar diferenciais, para que elas possam pensar fora da caixinha, elas precisam efetivamente de elaborar uma administração mais humanizada, uma administração espiritualizada, a administração essa que nós vamos entender todo esse contexto ao longo da nossa fala. Então, quando a gente fala das 4 asas do foguete, matemática, física, política e filosofia, eu considero que a matemática é olhar os números, é trabalhar os números elencado com o pensamento de finanças.
a matemática ajuda o administrador a tomar as melhores decisões necessárias e possíveis para o negócio, baseada em números passados, presentes e números futuros que ela pode elaborar. Planejamento futuro, né? Planejamento estratégico, planejamento para 10, 15, 20 anos à frente. Isso é importante e é necessário. A Coca-Cola, vocês veem que a Coca-Cola no Brasil já comprou inclusive indústrias de água, indústrias de suco, de chamate. A Mate Leão tem mais de 100 anos lá em Curitiba, foi adquirida pela Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola sabe que lá na frente produtos naturais, produtos feitos não só de refrigerante, que não é tão saudável, né? Esses produtos mais saudáveis, sucos, etc., vão ser produtos que cada vez mais vão chegar no gosto do consumidor, e ela já está comprando empresas porque ela já anteviu isso, antecipou isso e está fazendo o seu trabalho para que no futuro ela tenha aí o seu rendimento, o seu retorno do investimento em cima de novos produtos, em cima de produtos diferentes do que só o refrigerante. Para que isso possa então funcionar, é interessante que a gente pense então que a matemática ajuda o administrador nessas decisões, porque a matemática vai dar embasamento às decisões financeiras, de cálculos, né, onde eu possa investir, porque os investimentos são importantes para o meu negócio, e a hora que eu faço os investimentos eu tenho que ter números embasando essa decisão de se realmente é interessante eu comprar um maquinário, se é interessante eu ter sede própria ou não, se eu vendo isso e uso esse dinheiro para aumentar a minha produção. Quer dizer, são informações que todo administrador tem que tomar dentro do seu negócio usando o embasamento da matemática. A outra perna é a política. E quando a gente fala de política, eu não posso esquecer dos grandes políticos brasileiros e trazer metáforas desses políticos para o administrador para que ele possa levar para o seu negócio. Dentro dessas metáforas nós podemos falar, por exemplo, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um grande desbravador, um político do Rio Grande do Sul que anos e anos e anos foi presidente do país. Em alguns anos ele foi presidente no sentido democrático da palavra, em outros anos ele foi presidente no sentido de ser um ditador, mas ele trouxe aí uma série de benefícios para o Brasil, por exemplo, a carteira de trabalho, por exemplo, as leis trabalhistas brasileiras, que são balizadas ainda, várias delas, na Carta del Lavoro de Mussolini, mas ano entra, presidente novo entra, todo mundo fala de mudar essa situação e ninguém muda essa CLT aí por completo. Na verdade, Getúlio Vargas trouxe também a indústria automobilística, né? A gente pode falar também da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, nós podemos falar da vinda da Volkswagen para o Brasil, nós podemos falar da Petrobras, e uma série de coisas que realmente fizeram o Brasil naquela época dar um salto de crescimento. Então, um administrador empreendedor, um administrador com visão, né, de negócio, um administrador com visão de crescimento do país, e infelizmente nós perdemos Getúlio Vargas, o seu suicídio, com todo aquele ritual, com toda aquela fala, né, com políticos aguerridos na oposição, Carlos Lacerda e vários outros, e que fizeram então uma guinada na política brasileira, e Getúlio Vargas, como ele mesmo diz, saiu da vida para entrar na história. Nós também não podemos esquecer de falar de JK, né, Juscelino Kubitschek, que aliás não sei se você sabe, mas JK prometeu Brasília na minha cidade, Jataí, em Goiás. Eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Jataí, Goiás, e lá em Jataí, Goiás, foi fazer um dos seus primeiros comícios, talvez até o primeiro, e JK, na boleia do caminhão, estava discursando, e o Tuniquinho, que morreu faz pouco tempo, o Tuniquinho perguntou: senhor candidato, se o senhor ganhar a eleição, o senhor promete trazer a capital do Rio de Janeiro para o Brasil Central? Diz que JK deu uma pensada, deu uma remexida, pensou muito e afirmou que se ele
ganhasse, ele traria e cumpriu com a sua palavra. Então essa promessa foi feita em Jataí, Goiás, e não é à toa que lá em Jataí, Goiás tem um lugar especial, um panteão ao JK, que fala desse momento aí da história brasileira, muito interessante por sinal, e JK então fez 50 anos em 5, olha o planejamento estratégico dele, fazer 50 anos em 5. Então ele teve um planejamento estratégico de longo prazo, teve um planejamento tático de fazer isso acontecer e teve um planejamento operacional para que isso efetivamente acontecesse naquele lugar inóspito. Então várias pessoas saíram dos seus respectivos estados e foram para Brasília fazer uma vida nova, né? E Brasília realmente é uma cidade muito interessante, eu já morei lá, conheço Brasília, e eu posso dizer que Brasília é uma cidade cosmopolita, uma cidade realmente construída por uma pessoa que era um visionário, que era JK. E se a gente fosse falar aí de um outro presidente interessante que o Brasil teve, nós temos que também dar os méritos a Fernando Henrique Cardoso, porque o Plano Real, na época Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda do Itamar Franco, o Plano Real realmente foi um plano muito bem elaborado, que destruiu, que detonou com toda a inflação brasileira, hiperinflação, que nós, na época do José Sarney, chegamos a ter uma inflação de 83% ao mês, era uma loucura, você ia no supermercado de manhã, era um preço, na hora do almoço era outro, no fim do dia era outro preço, né? As pessoas, existiam pessoas com as maquininhas à mão remarcando o preço constantemente no Brasil, nós estávamos realmente numa situação delicada, a nossa moeda foi trocada, né? E aí nós tivemos o real, e real esse que até hoje está aí, que está sedimentado, graças a Deus, mas que nós precisamos estar atentos para não deixar essa inflação voltar, porque nós temos aí um vizinho nosso, a Argentina, que a inflação já passou dos 100%, e nós aí estamos com a nossa inflação controlada e não podemos perder essa conquista de todos os brasileiros, de uma inflação controlada, onde a gente sabe os preços reais dos nossos produtos e podemos aí então singrar em mares mais tranquilos e fazer políticas, né, de uma maneira mais bem identificada. É pena que nós tivemos aí essa pandemia que nos atrasou bastante, o Brasil ainda precisa muito de crescimento, de muito crescimento, e o Brasil tem aí uma série de setores pujantes e dinâmicos, mas tem alguns setores, a indústria, por exemplo, que precisam muito de ajuda, precisam muito de um plano robusto do governo atuante para que nós possamos retomar aí economicamente o nosso país. Nós temos aí um setor que vai de vento em popa, que é o setor primário, né, agricultura, graças à Embrapa e uma série de outras empresas que ajudaram, né? A gente tem muita gente que chama a Embrapa de a NASA brasileira, que lá tem muito conhecimento embargado e que ajudou e ajuda até hoje muito ao crescimento do Brasil no setor primário da economia. Portanto, a gente agora pode falar da asa chamada física, e tem um grande autor que escreveu muito na revista Exame, Clemente da Nóbrega, que fala de empresas quânticas, né? Empresas essas quânticas que sabem que não existem verdades absolutas na administração. Na administração, como dizia Albert Einstein, tudo é relativo, né? A teoria da relatividade do Einstein é uma teoria extremamente interessante, mas o administrador tem que entender que na administração não tem verdade absoluta. A verdade vai se mudando e amalgamando de acordo com a mudança da sociedade. Já que a administração lida com pessoas o tempo todo, ela tem que estar antenada para esses movimentos, para essas mudanças, para essas alterações, para que isso possa efetivamente dar resultado. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar então que a filosofia, que é a última asa do nosso foguete, a filosofia realmente é o lado da administração espiritualizada. As empresas necessitam, as empresas prescindem, as empresas sabem que com esse mundo de tanta impermanência, de tanta mudança, de tanta tecnologia,
é importantíssimo e é necessário que nós possamos colocar aí uma grande pitada de administração espiritualizada. E é a filosofia que vai dar norte a isso, é a filosofia que vai dar um rumo a isso, que vai dar um foco a isso, né? Nós, como administradores, temos que entender que a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, né? Nós todos somos filhos da sabedoria, esse é o significado especial da filosofia, e por sermos filhos da filosofia, nós entendemos que a administração ela precisa dessa espiritualidade para que ela possa singrar nesses novos tempos e trazer as pessoas para o sentido de equipe do futebol. Quando eu falei do futebol, eu falei lá do overlapping, eu vou retomar essa fala do overlapping, que agora está na hora de vocês entenderem essa aplicação prática. Olha lá, o Cláudio Coutinho, que foi um técnico da seleção brasileira, o carioca Cláudio Coutinho, ele tinha uma sacada que ele falava que ele ia colocar dentro do futebol brasileiro aquilo que ele chamava do overlapping. E o que era o overlapping? Para aqueles que já vêm de mais tempo, lembram disso? O overlapping nada mais era do que pegar os laterais, esquerda e direita, colocar eles na ponta esquerda e direita, trazer os caras da ponta para a lateral, fazer uma inversão do meio de campo para o ataque, do ataque para o meio de campo ou até para a defesa também. É você fazer uma interconexão, uma interposição de posições, né? Uma mudança de posições, fazendo com que o futebol brasileiro tivesse uma dinamicidade e que o atacante em certos momentos ajudasse na defesa e que a defesa em certos momentos fosse para o ataque, né? Nessa mudança de posições, o Cláudio Coutinho dizia que o futebol moderno era um futebol não de força, mas um futebol de pessoas criativas, de pessoas inovativas, que são os jogadores brasileiros. Você tem aí pedala Robinho, pedala Robinho, pedala Robinho, o Erlon, um jogador do Cruzeiro que pegava a bola lá quando ele estava lá no ataque, perto lá do escanteio, ele jogava a bola para cima e saía o homem foca do futebol, quer dizer, uma criatividade que em poucos lugares do mundo se vê. Não é à toa que os jogadores brasileiros são valorizados lá fora, são comprados a peso de ouro. Vê aí o Eric, recente do Palmeiras, Neymar, o próprio Robinho jogou lá fora há muito tempo. Então, assim, o Brasil é um celeiro, o Brasil tem expertise no futebol. E é o futebol que vai nos dar aí a primeira sacada interessante para a aplicação da administração espiritualizada. É através do futebol, então uma das vertentes é o futebol. Através do futebol nós fazemos aquilo que eu falei, levar o diretor financeiro para ficar no lugar do diretor de marketing, pegar o diretor de marketing, colocar no lugar do diretor financeiro e as pessoas também de cada um desses setores, para que elas possam entender as dificuldades de cada um deles e fazer um job rotation, fazer uma rotação no trabalho. Essa rotação no trabalho ajuda as pessoas nessas organizações a enxergarem os problemas dos seus colegas e deles mesmos nesses setores e como é que eles podem então pensar no trabalho em equipe de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais solidária entre todos, para que a equipe pense não só isoladamente, mas pense na equipe como um todo. O lateral, quando foi para a ponta, como é que é jogar na ponta? O ponta, quando veio para a lateral, como é que é jogar na lateral? E assim sucessivamente, né? Nós temos aí várias metáforas que nós podemos usar no futebol, e eu tenho aí várias metáforas no livro, mas não vou aqui me estender sobre isso, mas essa é uma maneira que eu tenho de interpretar e de ajudar na colocação da administração espiritualizada dentro dos negócios. A outra maneira que nós temos é através do carnaval, né? Olhar o carnaval, observar o carnaval. O carnaval parece que é uma coisa, é uma zona, né? Ninguém
manda em ninguém, mas se você observar, a cada ano que passou o carnaval, os caras já começam a preparar o próximo carnaval. Então eles ficam um ano lá preparando o carnaval, e nesse carnaval é o momento de liberação do brasileiro. O sociólogo Roberto da Mata já falava nisso, que o carnaval realmente é a festa do brasileiro, é onde que o brasileiro se revela, é onde que o brasileiro se desvela, é onde que o brasileiro se mostra, né? E dizem que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Que o brasileiro é muito festeiro, que o brasileiro é muito insoneiro. Isso se deve a uma mistura de 3 raças, a raça negra, a raça indígena e a raça europeia branca. Quer dizer, essa miscigenação, que já dizia Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, nos deu um povo insoneiro. Povo insoneiro esse, povo festeiro esse, que todo ano prepara uma festa, que ninguém acha que vai dar certo e no fim dá muito certo, é muito bonito e é transmitido para o mundo inteiro, é exportado, é um produto made in Brasil, né? E por fim, o samba, né? Nós temos aí o samba e nós brasileiros podemos e devemos aprender utilizando o samba. Claro que o Sérgio, na sua palestra de roda, ele usa músicas diversas, mas uma música que é importante para o brasileiro é o samba, porque o samba é nosso, o samba é a nossa cara, o samba é o nosso jeito. Não é à toa que nós temos aí o Gilberto Gil, Caetano e tantos outros cantores brasileiros, né, fazendo com que o Brasil tenha uma música nossa, uma música que tem alguma, não semelhança em termos musicais, mas uma semelhança em termos de poder você mudar as coisas, né? Como o jazz norte-americano, que o jazz tem improvisações. No samba também dá para você fazer essas improvisações. E o samba é nosso, o samba é a nossa cara, o samba é o nosso jeito, o samba ele está lá no carnaval. E o samba e o carnaval estão no futebol, porque o brasileiro criativo, ele usa desses instrumentos, ele usa da dança, ele usa da ginga, ele usa do jeito, ele usa do homem foca, ele usa do pedala, robinho e etc, para que ele possa utilizar toda essa criatividade, toda essa intenção, né, de melhoria, de ser o melhor do mundo no aspecto do futebol. Vocês imaginem se realmente essa profissionalização começar a gerar empresas, sociedade anônimas, Corinthians S.A., Flamengo S.A., Palmeiras S.A., todos os times aí brasileiros se transformarem em sociedade anônimas, terem ações no mercado e começar realmente a conseguir até segurar esses jogadores brasileiros aqui no Brasil. Claro, trazendo também jogadores de fora, porque essa miscigenação é importante. Eu vejo o técnico aí do Palmeiras, que é um português, e que está fazendo um sucesso enorme, aquele técnico que foi do Flamengo, o Jesus, que também fez muito sucesso, mas nós devemos e podemos aí acreditar muito nesse sucesso do brasileiro e nesse sucesso do Brasil como realmente uma aplicação da administração espiritualizada. E quando a gente fala então da administração espiritualizada, eu deixei aqui separado aspectos fundamentais daquilo que eu chamo de administração zen, né? Então eu acho que um lado importante do administrador espiritualizado é que ele também não entre nessa seara de tecnologia exacerbada, que ele comece a ter mais tempo para si, que ele seja um administrador mais zen e que ele faça essas coisas aqui que eu coloquei, que são coisas desenvolvidas pelo administrador zen para que ele melhore a sua performance. A primeira coisa é a meditação. Eu acho que cada vez mais a meditação é importante nos dias atuais. E não que não foi importante antes, foi muito importante. A meditação sempre foi importante. Não é à toa que o pessoal da Índia medita faz tempo, o pessoal da China medita faz tempo. Então a meditação é um aspecto
fundamental para o homem de negócios e para a mulher de negócios, e essa meditação ela pode ser usada pelo administrador, que pode se retirar em alguns momentos lá na empresa, 10 minutos, 15 minutos, ele faz uma meditação e ele volta outra pessoa para o ambiente de negócio. Então a dança ela é interessante, mas a dança com a meditação é mais interessante ainda, porque quando você está meditando, você está relaxando, você está renovando a sua energia, você está fazendo com que você possa ser um administrador mais qualificado. E quando eu falo de mais qualificado, um outro aspecto muito importante, e é que eu chamo de 3 E's, né? Os 3 M's da administração. O primeiro M, então, da administração é a meditação. O segundo M da administração é a mudança do modelo mental. E quando eu falo de mudança do modelo mental, eu estou falando de qualidade. Não adianta só eu ter qualidade de produto. A qualidade de produto só acontece quando eu mudo o modelo mental. Então, nós temos que cada vez mais utilizar e fazer com que os nossos colaboradores, os nossos talentos humanos se utilizem cada vez mais dessa meditação, e não só dessa meditação, como também use cada vez mais de momentos de reflexão, e essa reflexão torna esse administrador uma pessoa com mais qualidade, e essa qualidade é uma qualidade também do pensamento. Então essa mudança dessa mentalidade é uma mudança da mentalidade para que ele se qualifique, é uma mudança da mentalidade para que ele faça produtos cada vez melhores, é uma mudança de mentalidade para que ele se adeque a este novo mundo, é uma mudança de mentalidade para que ele medite, é uma mudança de mentalidade para que ele seja efetivamente um administrador com um M maiúsculo, um administrador que possa meditar cada vez mais e mudar o seu modelo mental. O segundo aspecto que eu estava falando aí do administrador Zen é ter uma visão focada, né? Já que nós temos tantas coisas a serem definidas pelo administrador, uma das coisas mais importantes, e quem dizia isso era Peter Drucker, um dos maiores gurus da administração mundial, que já morreu, e Peter Drucker falava então de visão focada, de definir prioridades. Quer dizer, você vai ter aí várias coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Quais são as mais importantes? Quais são as que você tem que dar o foco principal? Quais são as escolhas que vão fazer com que você não tente pegar tudo e não fazer nada, mas pegue primeiro aquilo que é mais importante, dê prioridade para aquilo e faça acontecer. Então, quando a gente tem uma visão focada, a gente tem uma visão aonde a gente olha a empresa como um todo e enxerga as árvores que estão precisando de mais atenção, e essas árvores são aquelas que a gente primeiro atua para que o negócio continue, perpetue e para que ele possa crescer e possa melhorar e possa qualificar não só a empresa, como as pessoas que fazem parte dessa empresa. Um outro aspecto de vital importância, que é o número 3, é organização. Toda empresa precisa de organização. A organização é um contexto onde o que é mais interessante? Eu ter pessoas especialistas ou ter pessoas generalistas? Pessoa especialista que sabe pouco, muito de alguma coisa. Pessoa generalista que sabe muito de muitas coisas, e pessoa especialista que sabe pouco, mas muito de alguma coisa. Na verdade, nenhum nem outro. Tem que ter uma mescla de pessoas que são generalistas e uma mescla de pessoas que são especialistas. O bom administrador é aquele que escolhe pessoas melhores do que ele para que ele possa usufruir do melhor de cada um e que ele cresça com isso e faça as pessoas crescerem junto com ele. O outro aspecto chama-se raciocínio multifacetado. Raciocínio multifacetado é quando o administrador enxerga diversos aspectos dentro da organização. É como se ele fosse um ser, e é um ser cosmopolita, e ele está enxergando aí várias diferentes
oportunidades para que esse negócio possa se perpetuar, continuar e ser um negócio abrangente. Por fim, computez. Já que eu falei da tecnologia, né? A tecnologia cada vez mais vai tomar conta das organizações, nós precisamos de nos digitalizar cada vez mais, então entender e aprender as coisas da computação, como dizia Peter Drucker mais uma vez, nós estamos condenados a estudar pelo resto da vida. E se nós estamos condenados a estudar pelo resto da nossa vida, uma coisa importante é entender de aspectos de redes sociais, de aspectos de trazer leads, de aspectos de melhorar o negócio, impactar o negócio e fazer com que o nosso negócio seja conhecido não só no Brasil, como fora do Brasil. Por isso nós precisamos, item 6, saber línguas, né? Cada vez mais eu acho que nós não vamos precisar de aprender as línguas em si, porque nós vamos ter máquinas que vão fazer isso pra gente, né? Uma máquina que traduz do inglês para o português, do português para o espanhol, do espanhol para a língua muçulmana, etc. Então, saber línguas é importante, né? E saber usar aí tudo que a tecnologia nos propicia de melhor. E, por fim, ter uma visão de futuro. Essa visão de futuro significa que nós temos que ser administradores visionários. E ser administrador visionário não é para qualquer um. É por isso que a administração espiritualizada veio para fazer a diferença e ela pode e deve ser aplicada. Ela pode e deve ser aplicada em forma de música, samba, ela pode e deve ser aplicada em termos de organização do carnaval, ela pode e deve ser aplicada através do futebol, fazendo overlapping, criando benchmarkings, ela pode e deve ser aplicada através da cultura da organização, porque um aspecto importante que nós também temos e devemos de olhar com muito carinho para toda e qualquer empresa é a sua cultura organizacional. E a cultura é parte fundamental de todo e qualquer negócio. Exemplos. Lembra da Antártica e Brahma? Antártica e Brahma, duas empresas de cervejas no Brasil, inimigas, fidalgais. E será que a Antártica vai ser comprada pela Beck's? Será que a Brahma vai ser comprada pela várias empresas estrangeiras oferecendo comprar as empresas brasileiras? Elas surpreenderam todo mundo e se juntaram. Brahma e Antártica Ambev, American Beverage. Não satisfeitas, a American Beverage receberam uma proposta de ser comprada pela Anheuser-Busch norte-americana, uma das maiores cervejas, fabricante da Budweiser, e a Anheuser-Busch ofereceu, não, nós não estamos à venda, mas se você quiser fazer uma junção, e aí Ambev, Abimbev, Anheuser-Busch, Interbrew, e houve essa junção aí, né, dessas empresas, e mais uma coisa interessante, a cultura Brahma ser a número 1 preponderou desde o início e prepondera até hoje. Exemplo negativo de insucesso disso: Auto Latina, Ford e Volkswagen tentaram fazer aqui no Brasil uma empresa com a junção de uma empresa alemã, né, a maior economia europeia, com uma empresa norte-americana, a Ford. Essa junção não deu certo. Por quê? Porque não preponderou nem o modo Ford americano, norte-americano, nem o modo Volkswagen alemão. Então, a coisa não evoluiu. Portanto, nós precisamos também de observar as culturas organizacionais e fazer com que todos esses negócios adquiram aquilo que nós chamamos de uma visão zen, de uma administração espiritualizada, administração essa que cuida dos aspectos da mudança do modelo mental da organização, e essa mudança do modelo mental não é simples, ela passa por treinamentos, ela passa por leituras, ela passa por uma série de ensinamentos, e esses ensinamentos existem para fazer com que essas organizações permaneçam, passem de 100 anos, passem de 200 anos e sejam empresas longevas.
Boa administração espiritualizada para vocês. Foi um prazer enorme e um grande abraço.